A Estrada Demoníaca. Meu nome é Fulano, tenho 37 anos e sou do interior do Rio Grande do Norte. Essa história aconteceu perto de uma cidade chamada Mossoró. Eu tinha por volta de 16 para 17 anos quando comecei a sair para festas. Essas festas aconteciam perto dessa cidade, que era o ponto de encontro dos jovens na época. Para chegar lá, era preciso passar por uma estrada sem luz, estreita e onde já haviam ocorrido várias mortes. Um dia eu estava indo com meus amigos, que aqui vou chamar de Carol e João. Estávamos bêbados e voltando para casa, passando por essa estrada, quando de repente um caminhão em alta velocidade atropelou o João bem na minha frente e acabou esmagando a cabeça dele. Pessoas que estavam em cima do caminhão, fazendo graça, também caíram, e o caminhão acabou atropelando essas pessoas. Foi uma cena horrível, muito sangue por todos os lados. Um mês depois, 3 pessoas indo para essa mesma festa foram atropeladas por um carro e morreram na hora. Parecia uma maldição, porque os acidentes eram sempre do mesmo tipo. A Carol tinha um tio espírita e fomos procurá-lo para entender o que acontecia naquele lugar. Assim que chegamos, o ambiente ficou pesado. O tio da Carol ficou pálido e disse que naquela estrada existiam vários espíritos que não aceitavam a morte e que uma entidade muito forte impedia que eles seguissem seus caminhos. Disse ainda que o João estava lá, abatido e cheio de ódio. Voltei para casa pensativo e, como minha família era católica, resolvi voltar à estrada para fazer uma oração e acender uma vela pelas almas. Foi o pior erro da minha vida. Quando comecei a rezar, senti um arrepio forte e ouvi gritos, como se pessoas estivessem sendo queimadas. Um cheiro de carniça tomou conta do ar. Quando olhei para trás, vi um homem enorme, com pés e mãos de bode, corpo humano e chifres gigantes. Ele bufava, furioso, como se eu tivesse feito algo errado. Fiquei paralisado olhando para ele, depois comecei a chorar e despertei do transe correndo o mais rápido que pude. Enquanto corria, ouvi gritos de socorro, como se pessoas estivessem pedindo ajuda. Logo vi um carro vindo em alta velocidade e achei que fosse morrer. Me joguei no mato e, de repente, tudo ficou em silêncio. Quando me levantei, não havia carro nenhum, nem cheiro, nem gritos. Fui para casa tremendo e contei tudo para minha mãe no dia seguinte. Ela disse que eu não devia ter feito isso, que ninguém deveria tentar orar naquele lugar. Depois disso, minha vida virou de cabeça para baixo. Descobri uma doença incurável, perdi o emprego e me sinto como se estivesse esperando a hora de morrer. Alguns dias depois, sonhei com o João me dizendo que eu era o culpado de tudo, que não o salvei. Carrego esse peso até hoje. Histórias reais de uma estrada no interior. Meu nome é Fulana e sou do interior do Rio Grande do Norte. Aqui existe uma estrada com uma energia muito estranha, onde muitas tragédias aconteceram. A cidade mais próxima fica a 12 quilômetros e há 3 caminhos que levam até lá. A primeira estrada é quase abandonada. A terceira é mais prática. Mas a segunda estrada é nela que mais mortes e aparições ocorreram. Em 2007, um rapaz chamado Heitor, muito querido por todos, foi atropelado por um carro quando atravessava a BR. Eu tinha 7 anos e lembro do silêncio pesado que tomou conta da cidade. No ano seguinte, em 2008, um mototaxista chamado Roberto voltava para casa à noite quando foi assassinado com vários tiros no meio da estrada. A esposa dele construiu uma pequena capela no local onde ele caiu, e até hoje quem passa por ali se lembra. Em 2022 ou 2023, um jovem conhecido como JM sofreu um acidente de moto na mesma estrada e morreu durante a cirurgia. No dia seguinte, ao passar pelo local, vi pedaços de vidro, faróis quebrados e restos de roupa na cerca. Parecia que o lugar ainda guardava a dor dos últimos momentos dele. Além das tragédias, há muitos relatos sobrenaturais. O irmão do meu namorado, Lúcio, voltava de moto certa noite quando viu uma figura atravessando a estrada. Alguém vestido de branco, com a cabeça completamente enfaixada
andando lentamente. Ele acelerou apavorado. Outro morador, chamado Franco, contou que já viu uma luz verde parada sob uma árvore, uma bola de fogo cruzando o caminho, gemidos e sussurros vindos do nada, e até uma bicicleta passando sozinha. Certa vez, ele também viu um velho de chapéu de palha caminhando pela estrada e, quando olhou para trás, o homem havia desaparecido. Esse mesmo velho já foi visto por outras pessoas, sempre caminhando em silêncio, sumindo de repente. Eu mesmo nunca vi nada, mas evito passar por ali à noite. O ar parece mais pesado, a escuridão mais densa, e as lembranças das tragédias parecem vivas. Parece que os que morreram ainda caminham por ali, sem descanso. A Ladeira Vermelha. Meu nome é Brena, e essa história aconteceu com um amigo do meu pai. Ele morava na cidade vizinha e sempre vinha nos visitar. Para chegar até aqui, era preciso atravessar uma estrada conhecida como a Ladeira Vermelha. Diziam que, há muito tempo, um caminhão tombou ali e matou várias pessoas. Mesmo assim, o amigo do meu pai ria das histórias e dizia que era tudo invenção. Numa noite de sábado, ele veio comemorar um aniversário do meu pai. Por volta das 2 da manhã, decidiu voltar para casa, mesmo com todos insistindo para dormir. 20 minutos depois, ele voltou batendo desesperado no portão, pálido e trêmulo. Ficou em silêncio até amanhecer, quando finalmente contou o que viu. Disse que, ao descer a ladeira, viu uma mulher parada no meio da estrada. Estava de costas, cabelos longos, roupas curtas e o corpo muito bonito. Quando ela virou, o rosto era o de um cavalo. Os olhos eram negros, o focinho bufava e o som do relincho ecoou alto. Ele ficou travado até que conseguiu acelerar a moto, mas viu, pelo retrovisor, a mulher correndo atrás dele a uma velocidade absurda. Dizia sentir o ar quente da respiração dela em seu pescoço. Quando viu as luzes da cidade, tudo parou. Desde então, ele nunca mais passou por lá de madrugada. Moradores juram ouvir cascos batendo no asfalto à noite e alguns dizem ter sentido o cheiro de cavalo suado ao cruzar a ladeira. Dizem que ela ainda está lá, esperando o próximo que zombar das histórias. A Estrada Macabra. Tudo começou numa sexta-feira à noite, quando um rapaz chamado Marcelo foi a um bar com alguns amigos. Era um lugar simples, na beira da rodovia, frequentado por caminhoneiros e gente que morava nas fazendas ali perto. Enquanto bebia, ele notou uma mulher sentada sozinha em uma das mesas do canto. Era bonita, morena, tinha olhos muito escuros e um sorriso meio enigmático. O nome dela era Eduarda. Eles começaram a conversar e, segundo Marcelo, parecia que ela sabia de coisas sobre ele que nunca tinha contado a ninguém. Falava com uma calma estranha, como se tudo ao redor parasse quando ela olhava nos olhos dele. Os dois começaram a se encontrar com frequência. Em pouco tempo, estavam namorando, mas havia algo diferente nela. Nunca atendia o celular, nunca deixava ele buscá-la em casa e dizia que morava num sítio afastado depois do canavial. Marcelo achava isso misterioso, mas também excitante. Depois de 3 meses de namoro, ela finalmente o convidou para conhecer sua família. Disse que ele deveria ir sozinho, porque o caminho era estreito e só dava para ir de carro pequeno. Marcelo aceitou. No domingo seguinte, ele saiu por volta das 6 da tarde. O sol já estava se pondo quando pegou a estrada de terra. O caminho era longo, cheio de curvas e cercado por canaviais altos que balançavam com o vento. O som das folhas arranhando o carro fazia parecer que algo seguia ao lado, escondido no mato. Depois de quase 40 minutos dirigindo, ele viu uma casa simples, de madeira, com uma luz fraca acesa. Eduarda o esperava no portão, com um sorriso estranho. Marcelo contou que, assim que desceu do carro, o ar ficou pesado. Havia um cheiro de terra molhada misturado com algo azedo,
como carne guardada por dias. Ela o levou até a sala e disse que os pais estavam dormindo. Jantaram em silêncio. A comida tinha um gosto amargo, mas ele não quis comentar. Durante o jantar, um barulho veio do lado de fora, como se alguém andasse em volta da casa. Eduarda apenas disse: "É o vento. Aqui o vento fala com quem presta atenção." Quando deu quase meia-noite, ele disse que precisava ir embora. Ela insistiu para que dormisse ali, mas ele recusou. Despediram-se e ele pegou a estrada de volta. A lua estava encoberta e a estrada parecia ainda mais deserta. Enquanto dirigia, viu uma figura atravessando o canavial. Era uma mulher. O rosto parecia derretido, como se estivesse deformado, e os olhos brilhavam num tom avermelhado. Marcelo freou bruscamente, o coração disparado. A mulher desapareceu. Achando que fosse ilusão, continuou o caminho, até que o pneu do carro furou. Parou no acostamento, pegou o macaco e começou a trocar o pneu. Enquanto trabalhava, ouvia passos lentos se aproximando, vindos do meio do mato. Parava para olhar e tudo ficava em silêncio. Voltava a mexer no pneu e os passos recomeçavam. Conseguiu terminar e entrou de volta no carro, tremendo. Ligou o motor e tentou seguir, mas o farol piscou e apagou. Foi aí que ele viu, pelo reflexo do vidro, várias silhuetas magras e compridas em volta do carro. Pareciam pessoas, mas eram pálidas, com os olhos completamente brancos. Marcelo desmaiou. Quando acordou, ainda dentro do carro, o sol começava a nascer. Saiu apressado e percebeu arranhões fundos na lataria, como se unhas tivessem sido cravadas ali. Olhou no espelho retrovisor e percebeu um arranhão no próprio pescoço, no mesmo lugar em que, no sonho, uma das criaturas o havia tocado. Pegou a estrada o mais rápido que pôde e só parou quando avistou a rodovia principal. Um amigo dele, que trabalhava na cidade, passou de carro e o reconheceu. Marcelo contou rapidamente o que aconteceu e pediu carona até em casa. Durante o caminho, comentou sobre um bode preto que o seguia desde o canavial. O amigo olhou pelo retrovisor e respondeu que não havia nada ali. Em casa, Marcelo tentou tomar banho para se acalmar. Mas quando passou a toalha no pescoço, o corte ardeu e começou a sangrar novamente. Assustado, olhou para o espelho e jurou ver o reflexo de uma figura parada atrás dele. Virou-se, mas não havia ninguém. Naquela noite, ouviu batidas na janela do quarto. 3 batidas fortes, seguidas de um som de respiração pesada. Quando teve coragem de olhar, viu, do lado de fora, no segundo andar, o mesmo bode preto, em pé, com os olhos vermelhos, observando-o. O animal virou a cabeça lentamente, bufou e desapareceu na escuridão. Marcelo gritou e os vizinhos correram para ver o que estava acontecendo. Mas, quando entraram no quarto, não havia nada. Nos dias seguintes, tentou ligar para Eduarda. O número não existia mais. Voltou até o bar em que a conheceu. Ninguém nunca tinha ouvido falar dela. E quando foi até o local onde supostamente era a casa, só encontrou um terreno vazio, tomado pelo mato e com os restos de uma velha cerca. Desde então, Marcelo nunca mais foi o mesmo. Diz que ainda sonha com a mulher de rosto deformado e às vezes acorda com arranhões novos no corpo. Ele se mudou de cidade, largou o carro e nunca mais dirigiu sozinho à noite. E até hoje, se você passar por aquela estrada, dizem que é possível ver, no meio do canavial, um bode preto observando os carros, esperando por quem se atrever a parar.